Quando sai a escalação do Fortaleza, eu inclusive estava conversando com o Clisman, nosso colega repórter do Linha 45, que fez a matéria do jogo. Quando saiu a escalação, eu disse a ele, essa escalação aqui eu acho que tem alguma surpresa, o Vojvoda deve ter feito alguma coisa. Eu estou achando que ele vai jogar com a linha de 4, só que eu acho que ele vai afundar o Pedro Augusto e colocar o Brits para botar o Pikachu para jogar de ponta. E não foi isso que a gente viu, né? O que a gente viu foi uma ousadia ainda maior. É colocar o Pedro Augusto, que é um jogador que é muito criticado pela torcida do Fortaleza e que inclusive foi bem valorizado pelo Vojvoda na entrevista coletiva dele após jogo, pela sua resiliência, pela sua capacidade de aguentar as críticas e continuar jogando e tentando. E aí a gente vê um Pedro Augusto que ele afunda para jogar como zagueiro da sobra, certo? E que também é o homem que é responsável por começar essa saída de bola, essa distribuição de bola. E aí a gente vê um Fortaleza que, com uma linha de 3 atrás e jogando num 3-5-2, começa a apertar muito o Boca já no campo de defesa e começa o jogo pressionando com uma linha muito alta. E aí, logo com 3 minutos, o Pochettino consegue interceptar uma bola, aciona o Lucero abre 1-0. E aí, meio que a sensação que dá é que assim, o Boca olha assim, tipo, o que está acontecendo aqui? A gente vê um Boca meio assustado nos primeiros 15 minutos de jogo. Só que aí, assim, o Fortaleza, depois que ele abre o placar, a impressão que me dá é que, assim, houve um respeito muito grande, assim, até exagerado mesmo, quanto à equipe do Boca. Parece que o time chegou assim, então, a gente fez 1-0, é um placar que nos interessa, vamos dar uma segurada, vamos tentar administrar o jogo, porque já tá bom, a gente já conseguiu o que a gente queria. E aí, assim, com essa diminuição de ritmo e essa mentalidade do time começar a administrar o jogo já com 10, 15 minutos de partida, o time do Boca, que veio, querendo ou não, desfalcado e tal, de algumas peças, começa os caras são matreiros, são acostumados com jogos decisivos, acostumados com o jogo de Copa Internacional, acostumados a jogar aqui no Brasil, e aí a partir disso eles começam aos poucos o time começa a se soltar, as bolas começam a aparecer mais para o Merentiel, que é um jogador de bastante qualidade, é o vice-artilheiro desse Boca Juniors na temporada, atrás apenas do Cavani, e aí o Boca ele começa a entrar no jogo, começa a gostar do jogo, consegue o empate e termina o segundo tempo assim, meio que controlando as ações, não deixando que o Fortaleza seja tão perigoso, mas também não gerando tanto perigo ao gol do João Ricardo, e fica naquele jogo ali meio em banho-maria na reta final do primeiro tempo. E aí eu acho que, inclusive dando o spoiler, uma das matérias que a gente colocou no pós-jogo foi o Pochettino dizendo a importância da conversa no vestiário. O Vojvoda chegou para os atletas e disse: a gente precisa manter a intensidade que a gente teve no início do primeiro tempo. A gente tem que ter intensidade, a gente tem que marcar forte, tem que tentar resolver o jogo o mais rápido possível. E aí, é com essa mentalidade que o Fortaleza entra em campo no segundo tempo. Tanto que, assim, acho que com 2 minutos já sai o segundo gol do Lucero, e com 18 minutos o Fortaleza já está vencendo por 4-1. Então, foi muito importante manter essa mentalidade, não deixar baixar esse ímpeto ao que a gente viu no primeiro tempo. E o que a gente viu, pelo menos para mim, nesse segundo tempo, foi o melhor recorte de futebol do Fortaleza na temporada. Fortaleza, nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, amassou o Boca Juniors. Assim, criou chances, não deu brecha para que o Boca Juniors chegasse, tentasse conseguir diminuir o placar. Foi letal nas oportunidades que teve, demonstrou velocidade no contra-ataque, foi intenso na marcação. Pochettino jogando muita bola, jogou muito hoje, assim, participando no desarme no meio campo, tentando ligar os jogadores no ataque, e isso fez com que o Fortaleza conseguisse construir o resultado de maneira muito rápida. E aí, a partir do 4-1, que a gente vê, o Diego Martins, ele coloca alguns dos titulares que foram poupados em campo, inclusive o Zenon, que é um dos craques do time, jogador muito jovem, que veio do União Santa Fé, que era colega do Machuca no time. E aí, assim, o Fortaleza com o 4-1 diminui um pouco seu ímpeto, baixa um pouco as suas linhas, e o Boca começa a tentar alguma coisa. Só que aí, assim, vem a experiência do time que
se habituou a jogar partidas de nível sul-americano contra grandes equipes. Fortaleza consegue controlar o Boca, consegue não ser ameaçado durante todo o tempo, vai marcando forte, vai tentando encontrar brecha para também incomodar o adversário, mesmo jogando um pouco mais retraído, e faz com o Boca o que o Boca tentou fazer no primeiro tempo, o jogo de banho-maria. Ok, o Fortaleza ainda sofre um gol numa falha de João Ricardo, um chute muito bem feito do Zenon, que já tinha tentado outras vezes, né? Ele entra justamente para aquilo ali, para tentar ser o escape rápido no meio-campo e para tentar as bolas de média e longa distância. E acaba fazendo um gol numa bola que eu acho que ele chuta, eu não sei se chega a desviar, mas a sensação que eu tive na transmissão é que ela raspa no zagueiro do Fortaleza e acaba enganando o João Ricardo, mas ainda assim a bola foi no meio do gol, não tem como a gente não dizer que foi uma falha do goleiro. Mas, assim, o que eu vi no segundo tempo, Fortaleza, depois que eu abro contra o 4-1, é um time muito consciente, muito seguro de si em campo. Algo que a gente, assim, inclusive, viu o Fortaleza pecar algumas vezes nessa temporada. Para mim, um jogo muito emblemático, por exemplo, é o jogo contra o Maranhão. O Fortaleza abre um 2-0, meio que senta na vantagem e meio que apaga do jogo. E aí toma um 3-2. O Fortaleza em nenhum momento correu esse risco hoje. Então, eu acho que foi uma partida muito, muito interessante de a gente ver o Fortaleza. Eu acho que, assim, é um momento que a gente enxerga do time que a chave se a gente não pode dizer que virou totalmente, porque, é claro, o Fortaleza ainda oscilou em alguns jogos, como, por exemplo, foi o jogo contra o Cruzeiro, e não foi um bom jogo do Fortaleza. O Fortaleza abre a vantagem, toma um empate, mas, assim, fica num jogo muito franco, mesmo atuando em casa. Hoje a gente viu um Fortaleza consciente em campo, ou seja, se a chave ainda não virou totalmente, a gente pode dizer que ela está muito encaminhada para virar. E aí esse time do Fortaleza, quando vira a chave, quando ele encaixa, quando ele engrena no campeonato, é uma equipe muito forte, é uma equipe que erra pouco, que dá pouca oportunidades aos adversários e que vai mostrando que tem toda a capacidade de ir longe mais uma vez na Sul-Americana.